Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Estamos aqui com o Emerson W. Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós nesta quinta-feira? Hoje nós vamos falar sobre o mito da caverna de Platão. E vou fazer aqui uma junção com uma pesquisa em conjunto que teve da Universidade de Princeton e a Universidade de Nova York, né? Esses dias eu recebi um meme, né, que dizia o seguinte: imaginem várias pessoas presas num grupo de WhatsApp. Se alguma delas conseguisse fugir e trouxesse verdades do mundo exterior, seria tida como mentirosa e coberta de porrada, né? E este meme, eu vou até colocar quando eu postar o vídeo, eu vou colocar esse meme lá, que é o meme, assim, é o Sócrates, né, conversando com o discípulo ali, e tá lá o mito da caverna nos tempos atuais, né? Eu até postei esse meme no Facebook, eu recebi isso via WhatsApp, e de fato, né, o mito da caverna, que é uma história que está lá no livro A República, né? No livro Platão, no livro 7º da República, ele traz essa alegoria da caverna, né? Sei. E o que é a alegoria da caverna? O interessante é que, relendo aqui, né, no livro, ele começa assim, né, o Sócrates falando com Glauco, né? Compara o efeito da educação e da sua falta na nossa natureza a uma experiência como a seguinte: imagina seres humanos habitando uma espécie de caverna subterrânea. E aí ele vai discorrer, né, que a ideia dessa ilusão é o seguinte: você tem pessoas presas numa caverna, elas estão amarradas, né, a correntes e grilhões, né, que se chama, a palavra correta, e elas só conseguem olhar para frente, ou seja, só conseguem olhar como se fosse para uma tela, né, que é o fundo da caverna. E atrás dessas pessoas, na porta da caverna, você tem lá uma fogueira e você tem outras pessoas que estão fora da caverna. De modo que essas pessoas que estão fora da caverna com a fogueira dá a sombra, né, nessa parte funda da caverna, que é como se fosse uma tela de cinema. E as pessoas que estão presas ali acorrentadas, elas só conseguem ver as sombras se movimentando, né? Certo. E o ponto é que elas passam a vida inteira acreditando que as sombras são coisas reais, né? Porque elas nunca olharam para trás para perceber que eram meras projeções. Certo. Então a alegoria da caverna é uma ideia de que um dia alguém se liberta da corrente e olha para trás. E claro que quando ele olha para trás, ele tem o foco da luz, ele fica um pouco cego, né? E até dói um pouco a visão. Mas depois ele começa a visualizar as pessoas fora da caverna, a fogueira, e percebe que as pessoas estavam tendo uma imagem irreal projetada, né? Ou seja, elas não tinham a verdade. E este homem que agora percebe a verdade, né, e sofre porque ele percebe que ele estava desenganado a vida toda, ele tenta fazer o quê? Ele tenta voltar à caverna e avisar as pessoas que elas estavam vendo projeções e não a realidade. Só que, claro, essas pessoas passaram a vida inteira acreditando que aquilo era verdade e agora elas não acreditam nesta pessoa e, portanto, querem matá-lo, né? E no diálogo todo do Platão com Glauco, ele está dizendo o seguinte, que este indivíduo que percebeu a luz, ou seja, que percebeu que o mundo é maior do que as projeções que ele via, este é o verdadeiro político. Porque agora ele percebeu algo melhor e maior e quer trazer as outras pessoas para também esse algo melhor e maior. Tá. E que este político, nessa alusão, né, dessa ideia de que ele viu a luz, é porque ele percebeu a verdade, ou seja, porque ele se educou, porque ele se desenvolveu, e por ter se desenvolvido da melhor forma possível, ele é o eleito para ser o verdadeiro político, né? Na visão do Platão, ou do Sócrates ali no diálogo, ele está dizendo que quem é o governante? É aquele que tem o melhor preparo, a melhor educação, né? Ou seja, aquele que percebeu a luz e que agora traz as outras pessoas para também a luz. E aí, por que eu estou juntando este meme da internet, que brincava com essa alegoria, né? Porque fala que as pessoas estão só vendo o WhatsApp e acreditam que o WhatsApp é a verdade e, portanto, não tem a visão do mundo real, né? E de fato estão presos na caverna que agora se chama WhatsApp. E aí, essa pesquisa da Universidade de Princeton, em conjunto com a Universidade de Nova York, diz o seguinte, né? Que as pessoas com mais de 65 anos compartilham mais fake news que os jovens de 18 e 29 anos. E dentre as várias explicações que ocorre esse fenômeno, duas eu achei muito interessante. Primeira, essa turma de 18 e 20 e poucos anos, eles são nativos digitais. Portanto, eles têm mais habilidade em peneirar informações.
Ou seja, eles pesquisam mais, buscam mais links, então eles podem ter uma clareza melhor de que aquela informação não é verdadeira. Por outro lado, o idoso, como ele aprendeu que o que está escrito é verdade, ele tende mais facilmente a acreditar que aquilo que está escrito, de fato, representa a verdade. Sim. E aí, essa pesquisa, que é uma pesquisa recente, com essa história do mito da caverna... Essa pesquisa, só pra gente... tem a base dela? Tem, é da Universidade de Princeton e em conjunto com a Universidade de Nova York. A gente entrar nas bases acadêmicas de pesquisa, a gente encontra o artigo escrito, né? Então, o que acontece? O que é interessante? É que esta pesquisa mostra que é difícil você desacreditar se você passou a vida inteira sendo iludido, né? Ou seja, se passou a vida inteira vendo projeções da caverna, agora é muito difícil você não acreditar que você foi enganado a vida toda. Sem né? dúvida. E essa questão... Não está calcificado. Está calcificado. Né? E essa questão de que o jovem tem essa habilidade me traz essa ideia de que, de fato, né, como já dizia o Erasmo, né, a principal esperança de um país está na educação adequada de sua juventude. Por quê? Porque esta juventude que está aprendendo a pesquisar e a buscar informação é que, de fato, pode melhorar o nível educacional, né, o nível de formação e, de fato, libertar muitas pessoas dessa caverna, né, que enxerga essas projeções, que hoje eu estou chamando caverna de WhatsApp. Né? As pessoas se informam simplesmente pelas redes sociais, elas estão presas na caverna, vendo projeções que não são reais. Ou seja, é o mito da caverna de Platão, 2.400 anos depois, ainda uma grande verdade. Agora, o Platão era grego, né? Sim, exato. Porque eu fico pensando assim, porque se ele fosse brasileiro, com certeza não seria essa a imagem. Porque assim, os políticos lá, o cara ia levar a caverna embora, o incêndio ele ia fazer alguma coisa com aquilo, quer dizer, ia comprar todo mundo, ia corromper todo mundo, porque... a gente sabe que isso não é só no Brasil. Exato. Mas o Brasil é uma coisa, né? É um hors concours, né? Como se diz. O que você está falando aí, tem uma frase aqui na República que ele fala o seguinte, né? Não haverá Estado feliz se os reis não forem filósofos e se os filósofos não forem reis. Por que o Platão está dizendo isso, né? O Sócrates está dizendo isso? Porque ele está dizendo o quê? Que o filósofo é aquele que busca a verdade. É aquele que busca a vida boa. O que é a vida boa? A vida da virtude. E, portanto, tendo virtude, você consegue governar a cidade. Que é o que a gente não vê na política. Exatamente. Certo? É porque eles transformam a virtude, como eu acabei de dizer, em dinheiro, em benefício próprio. Eles não entendem o que é virtude. Exatamente. Aliás, eu acho que se você puder, num programa aí futuro, Emerson, falar sobre virtude, porque as pessoas, eu acho que o cara tem várias virtudes, eu acho que o cara pensa, ele tem 2 carros, tem 3 apartamentos, o cara tem realmente várias virtudes. Exato. Então ele vai pensar, aqui no Brasil eles pensam que é assim. Uma frase bem, que inclusive é do próprio Sócrates, né? Que quando ele define o que é virtude, ele fala o seguinte: bons hábitos são virtudes, maus hábitos são vícios. Agora, o que é o bom? É aí que é o conceito da república, né? Que vai se buscar a questão da justiça. É aquilo que é bom para todos, né? Não só para mim. E, portanto, se eu enxergo o bem comum para todos, então eu estou levando as pessoas para um campo da virtude, né? Sim. Mas se eu só olho o que é bom para mim, isso não é virtude, isso é um vício. Né? Ou seja, não há coletividade se você pensar só em você. Porque a virtude, ela justamente traz aí um bem maior. Implica olhar os outros. Olhar o próximo, os outros. E qual que é a frase do dia, Emerson? A frase é do Erasmo. O Erasmo tem quase a idade do Brasil, né? O Erasmo viveu lá em 1400 cacetada, né? O Erasmo de Roterdã. Que ele dizia o seguinte, né? A principal esperança de um país está na educação adequada de sua juventude. E aí, Renato, o meu medo, né? Nós hoje temos um ministro da Educação que menospreza Paulo Freire e chama Olavo de Carvalho de guru. De mestre. E aí tivemos também o ministro do Meio Ambiente aí, né? Falando... Desconhece Chico Mendes. Nesse aspecto, realmente, nós estamos bem mal representados. Esse é o meu maior medo. Com certeza. Eles, precisam voltar para a educação, né? O básico, que olha só que interessante, que é como abre o Platão, o Sócrates abre o discurso do livro da República, né, do capítulo 7, que é a alegoria da caverna, dizendo o seguinte:
compara o efeito da educação e da sua falta na nossa natureza a uma experiência como a seguinte: imagina seres humanos habitando uma espécie de caverna subterrânea. Ou seja, ele começa falando da importância da educação, e aí é que ele entra na alegoria da caverna para explicar o que a falta de educação faz com as pessoas. As cega e as faz ver apenas projeções e não realidade. É isso aí. Muito bom. E aí tem também um comentário aqui do Marcos Eduardo, que ele está dizendo aqui, em termos de nível de curiosidade, em que momento surgiu o nome O Inédito Viável, utilizado por Emerson W. Dias? O Inédito Viável é uma citação que está no livro Pedagogia do Oprimido, de 1962, do grande Paulo Freire. Porque o Paulo Freire dizia o seguinte: o cidadão chega numa situação limite, e para superar a situação limite, ele precisa criar um inédito viável para poder seguir na vida. Né? Ou seja, o que é o inédito viável? É aquilo que eu ainda não vi, mas quero, portanto desejo tornar realidade. Por isso tem que ser viável. E o viável é justamente de viabilizar mesmo, de concretizar, né? Exatamente. Não é só ficar no imaginário, né? Exato. O Paulo Freire dizia, né? Você precisa perceber, e o perceber vem da psicologia, que é tomar consciência, e ao tomar consciência que você pode e deve, você acha os meios para viabilizar. Então a ideia do inédito viável é aquele cidadão que não se entrega diante da dificuldade. Pelo contrário, ele vislumbra um inédito viável. Sem dúvida. É muito legal mesmo. E muito também, né, trabalhado o tema. Opa! Bacana, Emerson. Então deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, no Instagram e no YouTube. O canal Inédito Viável, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui no Radar Paulista. Tá certo, Emerson. Te aguardo então aqui na quinta-feira, semana que vem, com mais um momento O Inédito Viável. Aqui da Renato.